E já que entramos nessa temática também, né, eu quero aproveitar, até perdi minha colinha aqui, que a gente tem o senhor trouxe agora informações para a gente sobre desdobramentos da Operação Sevandija, como o Pitombeiro adiantou, pelo menos que a gente tem notícia, se não for o maior, um dos maiores escândalos de corrupção daqui de Ribeirão Preto. Pelo menos esse que houve uma fiscalização efetiva, intervenção tanto do Poder Legislativo, foi até oriundo de uma denúncia sua aí, não é mesmo, Papa? Ministério Público, Poder Judiciário, enfim, uma série de consequências. E agora a gente tem uma novidade, quando houve a publicização de um acordo de não persecução cível, né, e que houve como consequência a devolução de valores para a administração municipal de contratos do DAERP com a EGEA. Antes de fazer a pergunta para ti, eu quero que o Luiz ele coloque, aí tem um vídeo, que é o documento que você, Papo, encaminhou para o Ministério Público pedindo informações. Eu gostaria que o Luiz, por gentileza, colocasse agora para o nosso telespectador. Em que é o Mantilla que fala que houve um pedido para a administração do DAERP de R$25 mil, para ele, mais 25 mil para a sua equipe, totalizando um total de R$50 mil, que seria uma mesada para o Mantilla e para a sua equipe no DAERP. Então, isso foi o que o Mantilla falou. Mas o mais interessante desse documento, Pato, foram os seus questionamentos ao Ministério Público. E nos seus questionamentos, o senhor fala o seguinte: houve ou há para o Ministério Público alguma investigação sobre essa menção do declarante sobre pagamentos ilícitos à equipe do então diretor do DAERP, senhor Mantilla? O senhor quer saber se tem investigação, se o Ministério Público se aprofundou. Por quê? Pode ter servidor tanto comissionado como servidor efetivo de carreira que participou de distribuição de mensalinho ou de mesada, ou de mensalão, seja o nome que for, se bem que eu detesto essas coisas no diminutivo, né, porque se tratar de crime, e também a equipe do então diretor que acompanhava as obras realizadas pela EGEA foi identificada? Quem são esses servidores, né, Ministério Público? Continua atuando como servidores na autarquia? Papa, essas perguntas são muito pertinentes e eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu, quais são os pseudos de desdobramentos, qual que é o prognóstico, o que o senhor acredita, explicando para a gente dar mais detalhes disso e o que acontecerá disso tudo. Vou fazer de trás para frente, Renato, e todos que estão nos acompanhando, João. Vou fazer de trás para frente porque acho que fica mais fácil de acompanhar. Então, vamos partir desse documento. Essas informações surgiram quando o juiz levantou o sigilo desse processo, da Operação Sevandija, e nós identificamos esse trecho da delação. Aqui, o Mantilla se calou. Fugiu da imprensa, fugiu dos meus questionamentos, ele se calou. Na justiça, ele delatou. Parte da delação, ele diz que cobrava uma mesada de R$50 mil, abre aspas, ele diz que se R$25 mil ficava para ele e 25 mil ele distribuía para a sua equipe. Então, para nós foi uma novidade essa fala de que 25 mil era distribuído para a equipe. Nós não tínhamos essa informação. Isso veio à tona quando o juiz levantou o sigilo, quando a justiça levantou o sigilo do processo. Então, nós questionamos o GAECO, que é o Grupo Especial do Ministério Público que combate o crime organizado, com quem nós tivemos um forte intercâmbio de informações por época da Operação Sevandija, porque na condição de presidente da CPI do DAERP, eu convoquei os membros da EGEA, presidente, diretor executivo, diretor financeiro, todo o corpo executivo da EGEA Saneamento veio para Ribeirão Preto, é uma gigante do saneamento do Brasil, que o mês passado comprou a SEDAI, no Rio de Janeiro, a empresa de água do Rio de Janeiro, que é outro problema gravíssimo que tem lá, a EGEA Saneamento comprou a SEDAI. Então, nós aqui fizemos esse questionamento. Ele negou tudo aqui, mas na delação ele confessa isso. Então, a nossa reunião com o GAECO, no mês passado, foi para fazer esse questionamento se eles haviam mergulhado tão profundamente para investigar essa linha abaixo da diretoria do DAERP e da EGEA. E a resposta do GAECO foi que não. Eles não desceram abaixo da diretoria. E é compreensível isso. Mas eu quero agora que o DAERP me informe
Uma cópia desse ofício foi encaminhado ao DAERP em forma de requerimento, para que o DAERP me informe se abriu o procedimento interno para fazer essa investigação. Porque aqui, na CPI, o que esses servidores disseram, esses cujos nomes constam no Diário Oficial como responsáveis pela fiscalização da execução da obra, o que eles confessaram em CPI foi que eles nunca foram informados pelo Mantilla que eram os responsáveis pela obra. O Mantilla dizia simplesmente, ó, passa lá. Ele media, assinava as medições da obra, mandava para o Marco Antônio, que era o superintendente, que foi preso, está preso, né? Está em liberdade, está cumprindo prisão domiciliar, com uso de tornozeleira. O Mantilla, ele assinava as medições e mandava para o Marco Antônio pagar. Essa era a logística que eles faziam, escondendo até dos fiscais. Foi o que os fiscais nos disseram em confissão aqui na CPI. Agora, nós queremos saber se o DAERP foi atrás dessa informação, se ele foi atrás disso. E quando eu falo que é plenamente entendível, aceitável o que o GAECO nos coloca, porque é inteligível perceber que esse acordo, não houve outro na história de Ribeirão Preto que resultasse na devolução aos cofres públicos de 71 milhões de reais. Quando eu comecei a CPI, a base aliada da ex-prefeita aqui na Câmara negou. A ata de votação também está no processo da Sevandija, porque eu enxerguei esse superfaturamento e esse direcionamento para a EGEA muito antes do contrato ser assinado. Eu visitei a promotoria antes do contrato ser assinado, mas o contrato não tinha sido assinado, a promotoria não tinha o que fazer. Tentei instaurar a CPI, foi negada pela base aliada da ex-prefeita. Quando eu encaminhei esses dados ao Ministério Público, e vocês vão se lembrar que a Polícia Federal grampeou muita gente, quando eles foram afastados pela Operação Sevandija, imediatamente eu instaurei a CPI, os suplentes aprovaram a CPI, e então nós passamos a fazer a investigação e essa troca de informações. Nós aqui, para você ter uma ideia, Renato, João e todos que nos acompanham, eu oficiei o escritório da ONU, onde a EGEA assinou o termo contra a corrupção, o Pacto Global Anticorrupção, a EGEA assinou. Eu oficiei a Comissão dos Valores Mobiliários da Bovespa, que a EGEA escondia fato relevante. Fato relevante, para quem não acompanha a vida da Bolsa de Valores, é quando uma empresa que tem capital aberto, que tem acionista, ela tem que informar o acionista. O fato relevante, ele pode ser bom ou ruim. Quando eles conseguiram o contrato, comunicaram à CVM. Quando eles estavam sendo criminalmente investigados, eles escondiam da CVM. E eu fiz essa denúncia. Esse corpo todo de denúncia, com provas robustas, né, foram 70 páginas de denúncia com provas, tudo isso facilitou o trabalho do Ministério Público, do GAECO, e nas palavras de uma autoridade da nossa Polícia Federal aqui, esse trabalho não abriu uma trilha, ele abriu avenidas de trabalho para que eles pudessem investigar, resultou na devolução em dinheiro de 56 milhões de reais para o cofre do DAERP, já está no cofre do DAERP, 13 milhões de uma ação que a EGEA vinha movendo contra o DAERP, cooptando também parte daquela diretoria que acabou fornecendo elementos para que pudesse haver uma condenação, e sabe-se Deus, ou sabe-se o diabo, né? Modo de dizer, o que estava por trás disso. Eu sei que esses 13 milhões, no acordo muito bem feito, muito inteligente que o Ministério Público fez, a EGEA desistiu dessa ação de 13 milhões. Então, 56 com 13, 69, 2 milhões de mercadoria, de materiais hidráulicos que a EGEA tinha em Ribeirão, deixou para o DAERP. Então, esse acordo de 71 milhões, nunca houve na história de Ribeirão Preto uma investigação que culminasse na punição, na prisão e na devolução do dinheiro aos cofres públicos. Ô, Papa, eu só quero aproveitar rapidamente, fazer um esclarecimento a você, internauta, telespectador que nos acompanha, que quando qualquer ser humano, qualquer um do povo, ele comete um ato, né, e se o ato for ilícito, ele pode ter diversas consequências. Você tem consequência na área administrativa, se ele for um servidor público, por exemplo, você tem consequência na área civil, que é justamente a possibilidade
dele ter que pagar uma indenização para reparar um ilícito civil, e você tem consequência na esfera criminal, que é o quê? Pagar pelo crime, com possibilidade até de prisão, como muitas pessoas tiveram que pagar cadeia por conta de atos de ilícitos criminais ocorridos em todas essas questões aí que envolvem essa operação Sevandija. E por que eu estou dizendo isso? Esse acordo de não persecução civil, ele logicamente ele está situado nessa esfera civil, ele é muito interessante porque a justiça bloqueou um patrimônio muito considerável de agentes diretores dessa empresa Egeia e também da própria empresa ou de empresas desse grupo. Então, para a Egeia e seus diretores, uma vez que um contrato firmado com a administração pública, com o Daerp em específico, se eu não estiver enganado, foi de 80 ou 70 milhões de reais, e uma boa parcela da obra, ou da prestação de serviços que foi contratado pelo Daerp com a Egeia, foi efetivado. Então, para nós, para o município, foi um bom acordo, mas também para eles que não se submeteram a uma perseguição criminal, de ter que enfrentar um processo, etc., foi um bom negócio. O importante disso tudo, para destacar, é que nós, a sociedade de Ribeirão Preto, saiu ganhando com isso. Agora, e é justamente por isso que o senhor está aqui, Papa, quem firmou o acordo de não persecução civil, tá? Foram algumas pessoas, e para essas pessoas não existirá mais aquelas consequências que eu elenquei aqui, como a suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, disponibilidade de bens, etc. Mas eventuais outras pessoas que não estejam amparadas por esse acordo, pode haver, sim, a possibilidade de reparação, se não tiver, né, se estiver dentro do prazo de prescrição ainda, e também consequências na esfera criminal. Então, assim, se eventualmente, né, e por isso que é importante essa denúncia que o vereador Marcos Papa veio trazer hoje aqui para nós, em primeira mão, pelo menos por enquanto, do preto no branco. Se houver o aprofundamento dessas investigações, dessas denúncias que são graves, oriunda desse acordo de não persecução civil, feito pelo Mantilla, feito pelos diretores da Egeia, com integrantes do próprio Daerp e da Prefeitura de Ribeirão Preto, eventuais participantes que não estão nesse pacto podem sim ser responsabilizados de todas as vias que eu acabei de falar, tanto administrativamente, quanto civilmente, quanto criminalmente. Ô, Papo, então eu incentivo você a continuar nesse trabalho, porque uma boa grana já foi recuperada para os cofres públicos, mas tem gente ainda que supostamente que é agente dessa história toda, participou de um conluio de uma organização criminosa e que não teve que se responsabilizar na via administrativa, se o Daerp não demonstrar que o senhor cobrou um procedimento administrativo que apura a responsabilidade, eventualmente, desses servidores, né? Também não houve reparação civil para esses, e também pode não ter havido reparação criminal, que é o que a sociedade espera, porque quando você tem um coitado aí, que não é tão coitado também, mas que opta por praticar um crime e que não tem essa capacidade, essa estrutura financeira, e ele é pego pela polícia, ele tem que pagar. O Estado tem, de forma criteriosa e taxativa, fazer com que essa persecução criminal, essa responsabilização aconteça, e muitas das vezes, nós estamos no Brasil, não preciso chover no molhado, nós vemos que essa mesma eficácia que o Estado cobra dos pequenos, às vezes não cobra dos grandes. Então, parabéns pelo seu trabalho, eu tinha que colocar isso daqui. Obrigado, Renato. Eu oportunizo ao João Pitombeira fazer outra pergunta para ti também. Estou muito satisfeito da entrevista de hoje, viu, Papo? Muito obrigado. Obrigado. E tem uma pergunta interessante aqui que eu vi, do Juliano, não consegui ler o sobrenome. Ele fala de concessionária. Se eu estava na posse do mandato quando a concessionária assinou o contrato, por que eu não investiguei? Acho que ele pegou o programa já com uma parte que já tinha andado. Eu não sei se o programa fica disponível para quem quiser assistir depois. Fica sim. Exatamente isso que falamos desde o começo. Quer dizer, foram as denúncias que fizemos desde sempre que levaram a nossa certeza de que esse dinheiro não é lícito, não é merecido, não é cabível, né? Ele está falando de concessionária, então eu presumo que seja o assunto anterior das empresas de ônibus, porque a Egeia não é uma concessionária, ela é uma contratada.
Mas está respondido aqui no programa, Juliano. Muito interessante sua pergunta. Ok, eu quero aproveitar então, Papo, antes de passar para o Pitombeira, e já comunicar a você que está nos acompanhando que a nossa live fica gravada nas mídias sociais do Centro de Notícias, fica lá no Facebook, fica no canal do YouTube, tanto do Centro de Notícias, quanto no meu canal pessoal, YouTube/Renato Boazzi. Então, esse conteúdo que nós estamos produzindo, ele fica documentado. Você que está nos acompanhando ao vivo agora, nós agradecemos de coração pelo prestígio. Você pode participar mandando os seus questionamentos, assim como o Juliano Ribeiro acabou de fazer, e já foi prontamente respondido pelo vereador Marcos Pato. João Pitombeira, tem questionamento aí? O senhor quer saber mais alguma coisa? O que está acontecendo aí nessa sua cabeça borbulhante? Sempre, meu cara. Tem que querer saber sempre. Quero saber do vereador primeiro para dizer o seguinte: nós aqui do Centro de Notícias vamos continuar acompanhando essa pauta solicitando informações do senhor sempre que necessário, aí, abusando do trabalho do senhor. Queria saber o seguinte: o ofício já foi encaminhado ao DAERP pedindo explicações? Já foi. É um termo técnico, João, que nós chamamos requerimento, que é um documento que a prefeitura, a administração, é obrigada a responder. Se ela não responde um ofício, é feio, mas ela pode não responder. Um requerimento, ela é obrigada a responder. Por isso que nós escolhemos essa ferramenta legislativa para encaminhar esses questionamentos à administração.